A produtora Brasil Paralelo lançou uma nova série de documentários, desta vez sobre cinema. E eles, que são essa peça de propaganda olavista, vão falar sobre a destruição progressista na cultura, né, nas artes e, nesse caso, no cinema. Porque essa é a tese central. Se você assistir todos os documentários deles, você vai encontrar esse fio condutor, né, de que há uma guerra cultural, há uma degeneração da cultura, que é preciso resgatar valores do passado, né, porque eles não são apenas conservadores, eles são reacionários, eles querem resgatar coisas do passado. Então há uma degeneração da cultura e isso é causado por uma agenda progressista, pós-modernista, comunista, para a destruição da cultura judaico-cristã. Eles não falam muitas vezes isso textualmente, né? Embora às vezes falem, mas geralmente eles não falam textualmente isso, eles vão jogando isso aqui a conta-gotas em seus documentários para ir semeando essa mensagem, porque eles são a porta de entrada para drogas mais pesadas. Ninguém começa, gente, nesse mundo da extrema-direita, ninguém começa com o Olavo de Carvalho, ninguém começa, sabe, com o Alan dos Santos. A pessoa começa com o Brasil Paralelo, a pessoa começa ouvindo essas mensagens, Brasil Paralelo, Spotniks, e aos poucos ela vai entrando nessa toca do coelho e vai se aprofundando nesse mundo, e quando você vê, ela está lá falando em terra plana, sendo antivacina, propaganda teoria conspiratória de marxismo cultural, por exemplo. Mas começa assim. E isso é importante mencionar porque esse canal deles é gigantesco, são milhões de pessoas que assinam esse canal, os vídeos têm grande visibilidade, e agora eles firmaram uma parceria com uma ONG para levar o Brasil Paralelo para as favelas. Eles vão distribuir 500 bolsas para moradores de comunidade e vão dar cursos e vão projetar vídeos, documentários para moradores da comunidade. Então eles querem fazer um trabalho de base agora, né? Então eles vão lá e mais uma vez ocupam o vácuo, né? Muitas vezes o vácuo do Estado, mas também o vácuo de grupos que não se preocupam com isso, né? Um vácuo que existiu na internet e foi ocupado, e agora eles vão ocupar outras lacunas que estão encontrando. E daí, nesse documentário sobre cinema, eles adotam uma fórmula que você observa em outros documentários deles, né? Então, assim, você tem assim uma proporção aqui, estou estimando, né? Jogar aqui um dado estimado. Eles jogam em torno de 40% de fatos, de coisas reais, jogam 40% de interpretação possível, plausível, e jogam ali o restante, né, 20% de delírios ou de falsidades, ou de distorções, ou de mentiras escancaradas. Então eles fazem esse jogo, né? O problema não são os 80% iniciais, o problema são esses 20% de distorções, de mentiras, que levam a uma falsa percepção da realidade. Eles fazem isso com documentários sobre a ditadura, fizeram isso sobre a música, fizeram isso em outros documentários. Eles vão lá e jogam uma pitada conspiratória, uma pitada de falsidade para distorcer a percepção. E fazem isso, obviamente, também nesse documentário sobre o cinema. Principalmente no terceiro episódio, mas você vai encontrando isso ao longo dos episódios, né? Eles vão jogando essas pitadas, como eu disse, que é a porta de entrada para o olavismo. Depois disso você vai consumir outros conteúdos deles, você vai ouvir outros documentários, o Olavo de Carvalho era um participante habitual nos primeiros documentários, você vai ouvir outras figuras, e aos poucos você está lá acompanhando Senso em Comum, Terça Livre, que acabou, né? Felizmente fecharam o canal, Terça Livre, vai acompanhar, sei lá, Te Atualizei e outros canais conspiratórios por aí. Então, eu vou pegar aqui dois pontos que me chamaram a atenção. Eu poderia escolher outros, mas escolhi dois porque aqui a gente tem uma clara noção de como eles distorcem a realidade, de como eles manipulam a percepção dos seus espectadores para levar em certo sentido. Então o primeiro ponto tem a ver com essa imagem que eles mostraram no terceiro episódio, que é quando eles falam sobre o parasitismo pós-moderno, né? Como as esquerdas, né, os progressistas, eles vão infiltrando ideias progressistas na cabeça dos espectadores através dos filmes e manipulando a percepção das pessoas. E daí eles mostram esse gráfico aqui mostrando a queda na audiência do Oscar, ou seja, a maior premiação do cinema, e ano após ano você tem uma queda na audiência. E daí eles atribuem isso, né, eles vão jogando essa ideia ao longo desse último episódio, que há um desgaste no espectador em relação à lacração. Ou seja, o espectador do cinema não aguenta mais a lacração da esquerda. O espectador de cinema não consegue mais assistir o Oscar porque sempre tem discursos politizados, uma ultrapolitização dos filmes e das causas sociais, e ninguém aguenta mais ouvir essa ladainha. E daí ele joga essa ideia mostrando esse gráfico. Para responder a isso, né, para a gente entender se a queda na audiência do Oscar tem relação direta com a lacração, se tem a ver com esse desgaste, né, da audiência que não aguenta mais ouvir baboseiras de esquerda, para a gente entender se tem alguma relação, eu vou mostrar para vocês aqui outros gráficos para a gente poder perceber um padrão. Vamos ver aqui, tentar entender o que está acontecendo no mundo, né, se tem a ver com
o progressismo, né? A agenda progressista, comunista, marxista, o marxismo cultural querendo dominar a mente dos jovens e da população mundial. Então aqui tem um outro gráfico mostrando aqui a audiência de vários shows de premiação. Então você tem, primeiro aqui em amarelo, o Oscar, Academy Awards. Em outra cor aqui, em segundo lugar, você tem um pouco mais escuro aqui em preto, o Grammy Awards, premiação de música. E em último aqui embaixo você tem em azul o Emmy Awards, que é a premiação de séries de TV, de reality shows e outros programas. Então você observa uma tendência aqui em todas as linhas, né? Desde 80 até 2020 você percebe uma queda, tanto no Oscar, quanto no Grammy, quanto no Emmy. Esses 3 programas de premiação importantes, que são premiações de música, de séries e de filmes, têm caído a audiência. Por quê? A gente encontra também essa lacração no Grammy Awards? Talvez. Muitos músicos são engajados socialmente, muitos músicos têm uma proposta progressista, talvez, então pode ser que no Grammy também tenha essa lacração, não sei. E no Emmy Awards? O Emmy Awards fala de séries de televisão, então talvez seja um pouco mais difícil encontrar esse tipo de lacração como vê no cinema. Talvez, não sei. Mas, pensando que o Grammy Awards, por exemplo, a gente fala de Taylor Swift, a gente fala de Beyoncé, a gente fala de, sabe, Ed Sheeran e outros cantores e bandas e grupos famosos, me parece um pouco estranho que a audiência desses cantores famosos, desses músicos pop, esteja desgastada por causa desse aspecto da lacração. Me parece um pouco estranho. E no Emmy Awards também. Mas você observa um padrão aqui em todos os 3 prêmios. Então a gente prossegue, vamos ver outros dados, aqui outros gráficos. Aqui é um gráfico que vai até 2017, é de 2011 a 2017, que tem a ver com as tendências de espectadores de televisão. E aqui mostra as horas assistidas, né, que tem a ver com horas. Mas você percebe que de 2011 até 2017, em todas as faixas etárias, talvez a faixa etária mais idosa, né, 65 anos, que ainda continua assistindo, mas em todas as faixas etárias você vê uma leve redução do hábito de consumo, de horas assistidas de televisão, mas principalmente nos mais jovens. Os mais jovens já não estão assistindo mais televisão tanto quanto assistiam. Aqui tem outro gráfico interessante aqui, mostrando o número de espectadores na final da NBA, ou seja, jogos de basquete. Você percebe que em outros anos aqui tinha bons números, um número quase estável. Em 2008 houve uma queda, 2010 subiu de novo, 2016 teve uma grande subida aqui e depois caiu. 2018 caiu e 2020 despencou. E a gente pode entender depois por que despencou em 2020. Mas você percebe que houve queda também nos espectadores da NBA. E a lacração no basquete, os jogadores de basquete ficam fazendo discursos politizados? Não sei, eu acho que não, né? Aqui tem um outro dado interessante para a gente poder acompanhar aqui e entender o que está acontecendo. Isso aqui faz uma comparação entre espectadores de TV, o gráfico é a linha azul aqui, e de espectadores de beisebol nos Estados Unidos. A linha vermelha é de beisebol. E daí você percebe que de 84 até 2018 houve uma queda constante nos números de espectadores de programas de TV, de shows de TV e também de espectadores de beisebol. Qual a relação? A lacração no beisebol também? Os jogadores de beisebol com a luvinha lá ficam falando discursos politizados de lacração? Eu acho que não. Eu acho que não tem relação, mas vamos ver um outro gráfico aqui, que não é de televisão, mas é de jornais, mostrando aqui a queda da circulação de jornais diários entre 85 e 2020. Ano após ano, o número de leitores de jornais tem caído nos Estados Unidos. Pode ter a ver com a lacração? Pode ter a ver com a lacração. Obviamente, jornais, né, politizados, New York Times, Washington Post, que ficam criticando Trump, por exemplo, né, mas não é responsável pela queda dos jornais a partir de 95 em diante. Certamente não. E aqui tem um outro dado que vai nos ajudar a entender por que os espectadores de cinema caíram tanto em 2020, né? Aqui você tem de ingressos vendidos nos Estados Unidos e Canadá desde os anos 80 até 2020. O número de pessoas que foram ao cinema, né? Você percebe que é um número mais ou menos estável, cresceu bastante em 2002 e depois, em 2020, esse número despenca. E aqui a gente fala em bilhões de ingressos vendidos. Em 2018, por exemplo, vendeu 1,3 bilhão de ingressos, em 2019 1,2 bilhão e em 2020 apenas 220 milhões de ingressos vendidos. Por quê? Por que 2020 teve isso? Se você não mora em Marte, você sabe que em 2020 teve a pandemia. E daí as pessoas não podiam ir ao cinema. Elas não puderam assistir os filmes no cinema. Alguns assistiram em casa, muitos lançamentos de 2020 foram postergados, alguns para 2021, outros indefinidamente. Então, assim,
com certeza houve menos lançamentos de filme e muito menos espectadores também. Pode ser que isso tenha se refletido no Oscar de 2021, porque as pessoas não viram os filmes em 2020. Então menos pessoas podem ter assistido os filmes naquele período. Talvez. E daí vamos ver outros dados, né, para poder nos ajudar a esclarecer o que está acontecendo. E aqui tem os dados de usuários de redes sociais, de 2010 em diante, até 2021. E aqui a gente fala de bilhões de novos usuários, né? Em 2021 a gente tem 3 bilhões de usuários e todo ano é crescente, isso, todo ano aumentando o número de usuários de redes sociais. Outro gráfico, da Netflix. Aqui vai mostrando, nesse gráfico, como foi crescendo também, desde 2001 em diante, ano após ano, o número de espectadores da Netflix, tanto nos Estados Unidos, ou seja, doméstico, quanto internacional. E aqui um último gráfico mostrando o número de usuários do TikTok, desde 2017 até 2020. E você percebe também um número crescente, atualmente são 28 milhões de usuários no TikTok. Então, aqui alguns dados para a gente poder ter uma noção um pouquinho mais ampla dessa questão, se tem a ver a queda do Oscar, né, dos espectadores do Oscar, a ver com lacração ou não. E certamente não tem a ver, porque se você observa essas estatísticas, você percebe que ano após ano tem caído o número de espectadores da televisão e tem aumentado ano após ano o número de usuários das redes sociais. E aí, se eles houvessem lido os jornais, né, que falam sobre o Oscar, porque tem várias reportagens falando sobre a queda da audiência do Oscar, se eles houvessem lido as reportagens, eles saberiam que, em grande parte, tem a ver com a pandemia, que levou a uma queda abrupta do número de espectadores de cinema, mas também tem a ver com um certo desgaste do formato dessa premiação, tanto do Oscar, quanto do Grammy, quanto do Emmy. As pessoas não querem mais ficar assistindo premiação de Oscar, talvez, né? Pode ser que esteja desgastado o formato, embora não vá embora tão cedo, aparentemente. Pode ser que, de fato, uma parte dos espectadores não queiram mais ficar vendo esse discurso politizado, embora reportagens também mostram que outra parte dos espectadores não assistem porque não há representatividade nos filmes, ou seja, premiados só brancos, sem negros, sem latinos, não vai ver a si próprio representado nesses filmes ou nessa premiação. Então, tem vários aspectos relacionados a isso. E outra coisa também que eu já falei anteriormente aqui, inclusive, sobre a pulverização da cultura. Atualmente, há tantas opções disponíveis de entretenimento que possivelmente aquilo que eu assisto, tanto em filmes, quanto no YouTube, quanto aquilo que eu ouço, quanto aquilo que eu leio, não seja idêntico àquilo que você faz. Basta a gente pensar, por exemplo, que nos anos 80 havia, em média, 3 mil lançamentos de filme por ano, 3 mil filmes lançados por ano. Atualmente, 2019, por exemplo, né, que 2020 foi atípico, 2019, por exemplo, há em média 11 mil filmes lançados por ano. Ou seja, só no cinema há uma gama tão grande de possibilidades de filmes para você assistir, dos mais distintos gêneros e, sabe, produtoras. Então certamente nós não temos capacidade de tempo mesmo, tempo e atenção para assistir todos os filmes relevantes que tem no cinema, para assistir todas as séries legais na Netflix, para ler os livros interessantes, para poder acompanhar as coisas que estão acontecendo. E possivelmente muita gente não sequer se interessa em ver o Oscar, porque ela nem sequer assistiu os filmes que estão lá concorrendo. Ela viu outras coisas. Então essa pulverização da cultura, que se reflete também em termos de audiência da televisão, porque as pessoas estão usando rede social, fazendo outras coisas, essa pulverização faz com que essas premiações deixem de ter tanta relevância quanto tinham nos anos 50, 60, e aí você tinha todo mundo vendo os mesmos filmes, e estavam interessados em saber se aquele filme que ela assistiu e gostou foi premiado ou não. Eu mesmo, gente, era alguém que acompanhava o Oscar todos os anos, até 2010 mais ou menos, acompanhei todos os Oscars, e depois perdi o interesse, porque eu já não via mais os filmes que estavam no Oscar. Então, há de fato uma mudança na demografia e no modo como as pessoas consomem cultura. Você tentar atribuir isso ao progressismo, à lacração da esquerda, é de uma idiotia sem tamanho. É você tentar encontrar a resposta a partir de um viés já que você possui e buscar, na realidade, os dados para corroborar o seu dogma. Isso aqui é uma visão dogmática da realidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso a seguir, porque tem um outro ponto que vale mencionar que é interessante também. Que num dos pontos do primeiro documentário, do primeiro episódio, eles falam o seguinte. Falam sobre o herói. E daí eles mencionam como esse modelo de herói no cinema, ele reflete um padrão. E daí eles falam o seguinte aqui, né? Tanto o entrevistado, tanto um expert, entre aspas, estrangeiro, quanto um brasileiro. Nossa concepção de herói é do cavaleiro cristão, basicamente, diz um. E daí o outro, né, fala o seguinte: e daí pra gente, o herói, essa pessoa grandiosa, que usa essa grandeza em nome do bem, isso é típico da cultura cristã. Ele está imitando o Cristo. O herói é uma imitação do Cristo. E essa é uma distorção tão grande, porque, sinceramente, um pouquinho antes disso, minutos antes de falar isso, eles haviam falado sobre esse padrão da narrativa
do cinema que adota aquilo que se chama, né, tradicionalmente de jornada do herói. E eles mencionam o trabalho de Joseph Campbell. Joseph Campbell, ele trabalhava com narrativas, ele estudava as narrativas mitológicas. E ele é autor de alguns livros que são seminais nesse campo, né? E o Joseph Campbell, o trabalho dele é justamente para mostrar como as nossas narrativas atuais, o modo como a gente conta as histórias, não é extraordinário. Que o modo como a gente relata e cria os heróis e cria as aventuras é um modelo, é um padrão que está pré-determinado, de certo modo, nas mais distintas culturas. Se trata de um padrão universal. Então, quando o Campbell mostra isso, e eles citam o Campbell como uma referência, quando o Campbell fala sobre essas narrativas, ele fala de padrões universais. E basta pensar que o Campbell ele também adota uma visão junguiana, ou seja, de arquétipos, né, de padrões mentais dos seres humanos. Então, o trabalho do Campbell é justamente o oposto do que estão dizendo. Eles estão confundindo a consequência com a causa. O padrão do herói e o padrão de histórias que a gente conta, incluindo a cristã, incluindo a história de Jesus, está calcada num padrão narrativo, mitológico, anterior a isso. A própria história de Jesus, e muitos acreditam que, na verdade, a história de Jesus ela é um mito solar, ou seja, ela não aconteceu realmente, ela é mitológica, e eu discordo disso, e eu acredito que de fato a história de Jesus aconteceu. Talvez a gente não saiba os elementos concretos, sabe, ponto a ponto do que aconteceu, mas a história de Jesus aconteceu, claro, descontando os feitos extraordinários, mas a própria narrativa de Jesus, da carreira dele, de morte e ressurreição, estaria refletindo padrões pré-cristãos. A história de Jesus seria um reflexo de outras histórias mitológicas. E eu vou ler para vocês aqui o que o Campbell diz sobre isso. Então diz o Campbell aqui no livro dele chamado O Herói de Mil Faces, que o próprio título já fala sobre isso. O Herói de Mil Faces quer dizer o quê? Que essas narrativas heróicas estão presentes nas mais distintas culturas. Ele mostra centenas de exemplos de culturas europeias, culturas africanas, asiáticas, americanas, culturas da Oceania. Ele mostra exemplos de mitologia desses outros países que são muito parecidas em muitos elementos com a mitologia cristã, ou judaico-cristã, ou ocidental. Então diz o seguinte aqui o Campbell. Tipicamente, o herói do conto de fadas alcança um triunfo doméstico, microcósmico, e o herói mítico é um triunfo histórico, macrocósmico. Enquanto o primeiro, a criança mais nova ou mais desprezada, que se torna senhora de poderes extraordinários, prevalece sobre seus opressores pessoais, o outro herói recupera, através de sua aventura, os meios para a regeneração de toda a sociedade. Heróis tribais ou locais, como o imperador Huang Ti, Moisés ou o asteca Tezcatlipoca, realizam suas dádivas para um povo único. Heróis universais, Maomé, Jesus, Gautama Buda, trazem uma mensagem para todo o mundo. Esse é o Joseph Campbell falando no livro dele, O Herói de Mil Faces. E em outro livro do Campbell, chamado As Máscaras de Deus, ele fala o seguinte: está claro que, seja preciso ou não, como detalhe biográfico, a lenda móvel do Cristo crucificado e ressuscitado era apropriado para trazer um novo ardor, urgência e humanidade aos velhos temas dos adorados ciclos de Tamuz, Adonis e Osíris. A história de Jesus, de morte e ressurreição, que eles, nesse documentário do Paralelo, dizem que é uma história cristã, né, de sacrifício, não sei o quê, isso aqui é pré-cristão, é pagão. Inclusive a gente pode dizer que muitos elementos dessa cultura cristã que eles tanto idolatram tem a ver com mitos e práticas e comportamentos e códigos de conduta morais e éticos de pagãos, romanos, por exemplo, ou de povos bárbaros como os germanos, os normandos, os lombardos, os godos, ou seja, outros povos também que tiveram esse contato aí civilizatório com a Roma antiga e com outras culturas. Porque a cultura é isso, a cultura é essa amálgama, essa mistura, os celtas, os saxões, ou seja, há uma mescla de pensamentos e de práticas que vão se tornando uma coisa diferente depois. É até difícil isolar o que é cristão daquilo que não é, o que é pagão daquilo que não é, porque isso está o tempo todo em contato e em mescla. A cultura judaico-cristã que eles tanto valorizam, na verdade, é essa mistura de culturas. A própria religião cristã, ela é permeada por uma série de mitos de outras culturas também. Se você visita Roma, né, se você vai para Roma e visita ali alguns monumentos romanos e monumentos cristãos, você percebe como há uma fusão de culturas. O mitraísmo, por exemplo, que adentra o cristianismo, há uma série de fusões de culturas, então não há uma pureza cristã nessa questão. E dizer que o herói atual, né, o herói do cinema, é um herói cristão, tipicamente, primeiro que é uma perversão do cristianismo, porque Jesus não era um herói nesse sentido, sabe, de enfrentar os inimigos. Ele era alguém que se sacrifica. Jesus era o bode expiatório. Jesus era o Cordeiro de Deus, que vem para morrer, para pagar os pecados, de acordo com a mitologia bíblica, né? Ele vem para pagar os pecados. Ele não reage, ele não luta, ele não enfrenta, ele vai e morre.
Ele se sacrifica, ele é crucificado. Ele não é um herói nesse sentido clássico de enfrentar os inimigos. Quando você tem um cavaleiro medieval lutando contra inimigos, ele não é cristão. Um templário, um cruzado, eles não são cristãos nessa definição evangélica. Jesus morre pelos pecados da humanidade. Ele não mata ninguém. Jesus não matou ninguém, gente. Que fique claro isso aqui, Jesus não matou ninguém. O modelo cristão é adotado não por esses heróis do cinema, não por essa noção, sabe, de cruzado templário. Os cristãos que adotaram a postura de Jesus eram os cristãos primitivos que iam cantando de braços dados, entrando na arena romana para serem mortos pelos romanos. Esses eram cristãos que adotavam a postura de Jesus, a de sacrifício, a de não reagir, a de não enfrentar. Inclusive é importante mencionar isso aqui porque havia essa noção de que o Messias, isso aqui no judaísmo, né? Havia essa noção de que o Messias seria alguém, um rei guerreiro, que viria libertar os judeus da opressão dos estrangeiros, dos romanos naquele caso, né? Então havia essa noção de que o Messias era alguém que ia enfrentar os romanos, que ia enfrentar os inimigos. E Jesus vem e diz o seguinte: não, gente, não, o meu reino não é daqui, o meu reino é depois, o meu reino está no céu. Então, o modelo do herói, como eles dizem ali que é um modelo cristão, né, que imitação de Cristo, como diz aqui o cara lá, o herói é uma imitação de Cristo. Não é. Esse típico herói aí é pagão, é pré-cristão ou paralelo ao cristianismo. Senão a gente vai ter que pensar que o samurai, por exemplo, o modelo do samurai que vai lá e se sacrifica pela honra, é cristão também, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou o herói chinês, né, vai lá o lutador de Kung Fu que se sacrifica para salvar o templo. É cristão isso? Não é cristão. É um modelo diferente, mas é um modelo que perpassa diferentes culturas. Como diz o Campbell, isso está presente nas mais distintas culturas do mundo. Esse modelo do herói, esse modelo de percurso narrativo e de modelo arquetípico de personagens nas histórias, contos de fada, mitológicas, esse modelo ele é humano. Ele ultrapassa religiões, ele atravessa culturas. Inclusive, na Netflix tem uma série chamada Explained, e tem um episódio sobre contos de fada, que é bem interessante que eles mostram isso, como certos padrões de contos de fadas existem há pelo menos 6.000 anos antes de Cristo. Então, falaram muita bobagem nesse documentário aí. Primeiro sobre tentar traçar, né, a queda do Oscar, a lacração da esquerda, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E segundo ponto, tentar associar esse modelo heróico, né, do cinema a Jesus. Não tem relação nenhuma. Jesus morreu, Jesus sacrificou, ele não reagiu, ele não deu um soco em ninguém, ele morreu. Ele morreu. E como eu falei, isso aqui, essa leitura que eles fazem do cinema e da cultura, é uma leitura profundamente dogmática, porque eles já têm a conclusão, eles já sabem o que eles querem encontrar. Eles acreditam nesse marxismo cultural, né, nessa doutrinação comunista no mundo, nessa proposta do progressismo de destruir a cultura ocidental. Eles acreditam nisso e eles vão tentar encontrar os elementos na realidade para justificar essa crença deles. É claro que eles não são o único a fazer isso. Muitas pessoas adotam essa postura dogmática. Eu tenho a resposta é essa, e eu vou buscar agora na realidade os exemplos para poder justificar a minha postura. Então, assim, é a luta de classes, é a dominação marxista, ou seja, vai encontrar ali os elementos na realidade. Porque, na verdade, a postura, né, de conhecimento mais apropriada é eu não tenho a resposta, eu não sei qual é a resposta, eu vou ler a realidade, eu vou pegar os indícios, eu vou coletar as informações, e a partir daquilo que eu coletei sobre o mundo, eu vou extrair a conclusão. Esse é o procedimento da ciência, por exemplo. Esse é o procedimento do conhecimento. É você estudar a realidade e, a partir disso, você extrai a conclusão. E não você ter uma conclusão olavista, como é o caso deles, ter uma conclusão olavista e, a partir disso, buscar, na realidade, explicações para aquilo. Isso é um erro, né? Isso é um erro e isso é desonesto. Isso é malicioso. E eles fazem sempre isso. É o tempo todo. Em todos os documentários que você assiste deles, eles fazem esse caminho invertido. Eles têm a conclusão, existe a guerra cultural, existe o marxismo cultural, a gente precisa enfrentar essa guerra cultural, e daí eles vão buscar, na realidade, exemplos isolados, vão fazer aquilo que se chama de falácia da evidência suprimida, que é você pegar um exemplo e ignorar todos os demais exemplos contraditórios a isso, e daí você usa como suporte para sua tese. Isso é um erro metodológico, isso, como eu falei, é desonesto, e isso induz as pessoas ao erro. E como eu falei no começo aqui, esse grupo agora vai ensinar pessoas em comunidades. Eles vão projetar esses documentários distorcidos, em alguns casos mentirosos, vão levar esses documentários para as pessoas e ajudar a distorcer ainda mais a percepção agora das pessoas na comunidade. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre o que eu falei aqui hoje, né, principalmente sobre esse método, né, de você ter a conclusão já e você usar isso para poder, como filtro, ler a realidade. Isso é um erro terrível, e que leva a si próprio ao erro e leva os demais ao erro também. E sobre essa história do cinema aí, né, se você percebe que as pessoas não querem mais ver cinema e ver o Oscar, principalmente, por causa da agenda progressista. Deixe aqui embaixo seu comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!